Aleluia, Jesus. Às vezes, quando a gente vem à igreja, vem numa reunião, nós ficamos pensando dentro de nós, será que Deus quer me curar? Será que Ele me ama? Deixa eu te falar uma coisa, todo desejo de Deus é sempre curar. E não só curar o físico nosso, mas curar nossa alma. Eu vejo que a gente é muito mais doente na alma do que no físico. Porque na alma vem as tristezas, na alma vem a angústia, vem o vazio, vem a falta de paz, o descontentamento. Às vezes dentro de você fica sempre imaginando algo. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Aí você adquire aquilo. Aí você vê que aquilo não preenche como você queria que preenchesse. Às vezes você diz, olha, o que eu precisava era de um carro. Aí você tem o carro e você vê, olha, não era o carro. Às vezes você diz, olha, eu precisava de uma casa. Aí você tem a casa te satisfaz em algumas partes. Mas você diz, olha, não era a casa completou, mas não completou tanto. Às vezes você fala, eu queria um marido. Aí você arruma um marido. Mas aí você vê que não era tudo que você precisava. Você fala, eu precisava de uma esposa, de uma mulher. De repente você vê que não era tudo aquilo. Então a gente, dentro de nós temos esse descontentamento. Porque a única coisa que preenche esse descontentamento não são coisas, não são pessoas, não é objetos. A única coisa que preenche o descontentamento é Deus. A única coisa. A única coisa é quando Ele entra com a presença dEle e você se sente satisfeito com aquela presença. Aquela paz dentro de você é suficiente. Aquela alegria dEle é suficiente. Às vezes você não tem nada, mas no íntimo você tem tudo. Porque se coisas materiais fosse sinônimo de paz, de contentamento, as pessoas ricas não cometiam suicídio. Os ricos não ficavam depressivos. Os ricos não se separavam. Os ricos não saíam bebendo que nem louco e usando drogas para preencher aquele vazio. Porque eles teriam tudo. Porque não é isso que preenche. É só a presença dele que preenche. Só a presença dele. Eu já tive em contato com pessoas que talvez tem muito mais do que tudo que você sonhou ter na tua vida. Jovens, pessoas mais velhas, pessoas com muito dinheiro, com muitos bens, mas totalmente arrebentado por dentro. E eu já vi pessoas numa simplicidade tremenda e não dá vontade de você sair perto dessas pessoas de tanta alegria que elas transmitem. Já vi isso, por causa da presença de Deus. A pobreza, a verdadeira miséria, não é quando você tem apenas um pão para comer. A verdadeira miséria é quando você está desprovido de Deus dentro de você. Essa é a verdadeira miséria. Quando você não tem nada aqui dentro. E quando eu te falo de Deus, não é o fato de você estar aqui dentro da igreja. Que você pode estar aqui na igreja, mas a tua mente está lá fora. Você está a quilômetros e quilômetros daqui da igreja. Você pode estar com a mão e dançando e cantando, mas a tua mente está longe daqui. Está lá no Japão. Está lá do outro lado do mundo. Isso é ser desprovido de Deus. Porque se o fato de estar dentro de uma igreja se fosse sinônimo da presença de Deus, então todo mundo que estava dentro da igreja estava super bem. E você quer ver você começar a ouvir um crente falar, dali a pouco só derrota. Só tristeza. Às vezes eu vou em alguns lugares e Deus mostra, né? Você discerne que a pessoa não está bem. Está tudo bom, irmão? Nossa, pastor, está uma benção. Aí você, dali meia hora, é só derrota. Dali a pouco a pessoa está chorando ali. A mesma pessoa que disse que estava tudo bem. Porque não está tudo bem. Porque por dentro ela está desprovida. Está um vazio aqui dentro. E nós precisamos aprender a conhecer Deus no nível onde Ele te preenche aqui. Aonde a presença dEle entra aqui. E você se sente satisfeito. Você sabe que você está seguro. Que você está no descanso. A maior luta. Eu vejo que uma das maiores batalhas do Espírito Santo para nos ajudar é nos levar a conseguir se aquietar. Quando você está sentado dentro de um quarto, não quer dizer que você está quieto. Você está quieto fisicamente. Mas como eu disse, a tua alma está dando 10 voltas em torno da terra. Está lá, porque você não está quieto por dentro.
Então, como você não está quieto por dentro, como você vai ouvir Deus? Como que Deus pode direcionar as coisas na tua vida? Não tem jeito. Então nós perdemos o melhor de Deus na nossa vida, por não aprender a se aquietar na presença dEle. O aquietar em Deus tem a resposta para tudo na minha vida e na tua. Tudo. A resposta para cura, para provisão, para libertação, para paz, para tudo. Aqui dentro. Por isso que lá no Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não aprender a se aquietar, você nunca vai saber que eu sou Deus. Quando você conhece o caráter de alguém, você descansa. Deixa eu te falar uma coisa. Se tivesse alguma causa jurídica para resolver, e você não tivesse dinheiro para pagar um advogado, você estaria totalmente inquieto. Mas de repente alguém chegasse e dissesse: eu vou pagar para você o melhor advogado dessa cidade. Vai lá e conta para ele tudo que está se passando com você. E aí você diria, e o doutor fulano de tal diria assim: pode descansar que eu vou cuidar de tudo. E você descansa. O que os empresários fazem? Mesmo os empresários que fazem coisa errada, eles têm um grupo de advogados para trabalhar só para eles, para garantir a condição deles. Então aqueles advogados, quando aqueles empresários causam algum problema, eles têm 4, 5 advogados. Ele só liga e fala com o meu advogado. Chega lá: não, o meu advogado resolve. Não, é com o meu advogado. Eles não têm preocupação, porque eles confiam que o advogado deles vai resolver tudo. Eles descansam. Por outro lado, uma pessoa que tem um problema de saúde, e aí ela tem que pegar a fila do postinho lá de manhã, para tentar uma consulta. E não consegue nada. Mas de repente alguém chega e fala: eu vou te pagar o melhor convênio que existe. E você, com esse convênio, vai ter os melhores médicos. E aí quando você tem um problema, você só fala assim: olha, liga lá e marca uma consulta para mim. Eu estou te tentando dizer o que é descansar. Quando você tem um bom dinheiro no banco, você tem lá uns 500 mil no banco, e de repente você rela o carro em alguém. Amassa? E a pessoa vem tudo, você fala: não, descansa, vê quanto é que eu pago. Desse jeito? Você só fala isso, vê quanto é lá que eu pago. Não quero rolo pro meu lado, não. Mas se você não tem dinheiro, vamos fazer ocorrência para ver quem tem que pagar. Eu não tenho dinheiro. Então quando ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele está dizendo: eu sou tudo para você. Eu tenho tudo o que você precisa. Se você me conhecer, você vai saber que não tem um porquê de estar ansioso, nem com medo, nem com preocupado, porque eu sou Deus. O nosso problema é que nós começamos bem seguindo a Deus. Nós estávamos conversando sobre isso hoje. Mas dali a pouco você começa a estufar o peito e querer fazer do teu jeito. E aí, Deus está indo aqui, e você começa a ir aqui. Enquanto você tem força, você fala: não, eu sei o que eu estou fazendo. E você vai por aqui. Mas aí você começa a quebrar igual arroz de terceira. E aí você fala: Deus, olha, eu sei que o Senhor faz. Deus diz assim: eu sei, eu também sei que eu faço. Mas filho, para que eu possa estar junto com você, não é eu que tenho que ter aí. Eu te acompanhei até aí. Mas é você que tem que vir até aqui e começar de novo comigo. Você entendeu? Se humilhar e reconhecer que Deus é Deus. Sabe por que as pessoas não saem dos problemas, mesmo sendo crente e indo na igreja? Porque elas acham que a igreja tem que resolver o problema delas. Elas vêm no culto e querem que o pastor ore por tudo, para consertar tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você passou a ser filho de Deus, você passou a ter um pai. Ele é teu pai. E ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você aprenda a andar com ele. As pessoas sempre estão preocupadas. Esses dias uma irmã me procurou, e ela tem um casal de filhos, e ela falou: olha, eu preciso ajudar meu filho nisso, a minha filha nisso. Eu falei: pode parar. Falei: é você que está precisando de ajuda. Eu falei: enquanto você não for para Deus, você não vai conseguir ajudar nem teu filho, nem tua filha.
Porque até agora você só foi para Deus para querer consertar os outros, mas você não quer ser consertada. Esse é o grande problema. Eu estou indo lá na igreja para ver se o meu marido muda, se a minha mulher muda, se os meus filhos mudam. E você? Você já parou para pensar que você precisa mudar? Que você precisa conhecer o teu Pai? O teu Deus? Às vezes as pessoas conhecem a igreja, conhecem o pastor, conhecem tudo, mas não conhecem Deus. Parece que você ora e Deus está lá em cima. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um amigo nosso, pastor Alan, ele sempre fala assim, não ora olhando para cima, achando que Deus um dia vai chegar. Deus, ora e saiba que Deus está do teu lado. Junto de você. Nos piores momentos da tua vida, Ele está lá com você. Para te abençoar. Para andar com você. Para ter comunhão com você. Mas a gente só lembra dele num momento difícil. Não é que é errado você correr para Deus no momento da dificuldade. Deve correr. O errado é que você só vai no momento da dificuldade. E nós precisamos aprender a passar tempo na presença dele. Conhecer ele. Eu tive agora, esse tempo atrás, vocês, alguns aqui conhecem ele, o pastor Moacir. E eu me identifico muito com esse irmão, por causa da história de vida dele. É um pastor que Deus tem abençoado muito. Mas esse homem, quando ele nasceu de novo, conheceu Jesus, ele estava praticamente separado da mulher, todo doente, quebrado financeiramente, e a família dele inteira contra ele porque ele tinha virado crente. E olha que ele tem 11 irmãos. Nenhum aceitava. E aí, ele conseguiu voltar com a mulher, mas estava numa pindaíba. Daquela pindaíba pesada mesmo. E um outro pastor amigo nosso, um dia foi na casa dele. E aí entrou lá e tinha um corredor assim para entrar na casa, era um quintal grande, e ele tinha só uma edícula. E aí tinha um pé de pimenta, aquelas pimentinhas, tipo malagueta, madurinha, tá? E aí esse pastor encostou assim no muro e ficou catando pimenta. E aí ele chegou perto do pastor, amigo dele também. Todos eles eram pescador, tudo foi pescador profissional, vivia da pesca. E aí ele pegou e falou assim para ele, falou, nossa, esse lugar cheira a pobreza. Falou para ele. Ele falou que aquilo desceu rasgando dentro dele. E aí esse pastor amigo dele falou, vem aqui. E eles foram até lá no carro dele, ele pegou uma cesta básica e deu para ele. É humilhante, né? Você já pensou? Alguém chegar em você e falar que a tua casa cheira a pobreza? E aí depois te dá uma cesta básica? Mas ele não estava querendo desfazer dele, ele estava tentando ajudar ele. E aí ele pegou e falou, me diz, o que eu tenho que fazer? E aí esse pastor falou, fazer o quê? O que eu tenho que fazer para entrar nesse lugar que você está? Porque esse pastor era pior que ele. Quando eu fui ministrar na casa desse pastor, ele morava na beira do Rio Vermelho, numa casinha de madeira, chão de terra. Andava de bicicleta. E aí ele chegou lá, ele pegou e falou, você está disposto a pagar o preço? Ele falou, eu pago o preço. Ele falou, olha, se você decidir todo dia, passar 3 horas com Deus, orando no Espírito Santo, orando em línguas, e começar a ler a palavra de Deus todo dia, e não falhar um dia, você vai começar a entrar nesse lugar. Ele falou, eu faço. É esse o preço? E ele tinha trabalhado de marceneiro, tinha quebrado, estava pescando. Ele falou, é esse o preço? Ele falou, eu vou fazer. Aí o pastor foi embora, ele pegou aquela cesta básica, chegou na mulher dele, falou, olha, envia essa cesta para fulano de tal, que era uma pessoa que também estava naquela... A mulher dele falou, rapaz, nós não tem nada na geladeira, nós estamos quebrados e você vai pegar essa cesta e dar para outro? Ele falou, estou começando a praticar o que eu ouvi. Manda para outra pessoa. Não é plantando que colhe? Estou começando agora. E aí ele começou a orar, esse homem, e a buscar Deus. Doente, com problema com a mulher dentro de casa, quebrado financeiramente, só tinha uma bicicleta para andar. E ele começou a orar e a buscar Deus. E a coisa começou a moer mais. E ele continuou, e passou 1 ano ele fazendo isso. Um dia bateu um desespero tão grande dentro dele,
que ele pegou a bicicleta e saiu andando, sem rumo. E olha que Rondonópolis é quente. E aí ele andou e chegou no lugar, a rua acabava e tinha um bueiro. E ele parou a bicicleta perto daquele bueiro e começou a chorar. Ele não sabia o que fazer. E aí ele debruçou no guidão da bicicleta e Deus falou assim para ele: volta para tua casa e continua fazendo o que você está fazendo. E ele voltou. As primeiras coisas depois daquele período começou a acontecer, ele começou a ser curado. Todas as enfermidades dele foram curadas. Não foi médico que curou, foi Deus que curou. Ele foi aprendendo a entrar na palavra e resistir àquilo, e foi saindo de todas aquelas doenças. A segunda coisa, Deus restaurou o casamento dele. Se você vê como aquele homem vive com a mulher dele, você tem inveja da alegria que é dentro da casa deles. Pode chegar 30 pessoas lá, a mulher dele serve todo mundo. Ela não pega em microfone, ela não prega, mas ela é uma esposa e uma serva de Deus. Dá gosto de ver o jeito dela. Porque a casa dele é o dia inteiro cheia de gente. E vai lá e serve. E eles reuniram durante anos no fundo da casa dele. E aí ele começou a orar a Deus que ele queria construir uma igreja. E eles foram buscando a Deus. E a vida financeira dele começou a mudar. Mas sabe o que acontecia? Ele pegava lá 20 quilos de peixe e ele falava: olha, leva esse tanto para fulano, esse para não sei quem, esse para não sei quem, só para nós comer tá bom. Desse jeito. Acabava de entrar uma oferta na mão dele, ele era o pastor, viu? O pastor tem que semear também. O marido sabe disso e pratica. E ele pegava e entrava R$100, ele chegava alguém: pastor, está acontecendo isso lá. Ele pegava e semeava naquela pessoa. E foi fazendo. E foi fazendo. Quando foi um dia, ele passou na frente de uma construção que era de um pastor amigo dele. E aquele pastor falou: rapaz, eu não estou conseguindo cobrir a minha casa. Eu precisava cobrir a minha igreja. E ele foi embora. E aí ele pegou e falou assim: Deus, um dia, se viesse um recurso, eu ia cobrir a igreja para esse pastor. E ele esqueceu o que ele falou. E ele precisava dar uma ajeitada na casa dele. Sabe o que aconteceu? Quando foi um dia, ligaram para ele e falou: olha, eu fiz um depósito na sua conta. Ele foi ver lá, tinha R$15 mil. Ele pegou e falou: nossa, vai estar para fazer tudo na casa agora. E quando ele estava indo para o banco, Deus falou: pega e dá lá para aquela pessoa que você falou que ia ajudar. Pessoa que luta lá dentro. Tem gente que luta para dar R$10, você imagina 15 mil. Mas ele decidiu obedecer a Deus. E ele chegou lá nesse pastor e falou: irmão, quanto fica para cobrir toda a estrutura metálica, os negócios, tudo aí? Ele falou: R$15 mil. Ele falou: então eu estou te deixando dinheiro aqui. E o pastor começou a chorar. Falou: irmão, ele falou: não me agradece não, foi Deus que mandou fazer. É a ele que você tem que agradecer. Porque eu ia usar dinheiro para outra coisa. Agradece a Deus. Só que quando ele fez isso, veio um outro recurso maior para ele. Deixa eu te contar. Eles construíram uma igreja, que é uma graça, com ar-condicionado, salas, sem pedir um tostão para ninguém. E sem dever nada para ninguém. Eu estive ministrando lá na inauguração e fui lá agora, mês passado. Esse mês. Hoje, tem em torno de umas 250, 300 pessoas congregando lá. E Deus tem abençoado aquele homem, prosperado aquele homem. A família dele inteira servindo a Deus. Os irmãos dele que era contra, tudo servindo. A mãe servindo, tudo convertido. Sobrinhos convertidos. Deus arrebanhou a família dele inteira. Os irmãos dele, tanta sede de Deus que eles começam a testemunhar, começam a chorar. Porque Deus pode fazer. É que nós não acreditamos que Ele pode. Mas sabe qual é o caminho? É se você está disposto. Não é os outros. Não é tua mãe, não é teu pai, não é teus filhos. Não é tua mulher ou teu marido, é você. Se você tem coragem, como aquele homem teve, de dizer: eu quero te conhecer, Deus, a tua vida muda. É impossível a tua vida não mudar. Não importa a condição que você esteja financeira,
não importa a enfermidade, não importa os problemas familiares. Se você decidir entrar em Deus, Deus vai usar você. A tua família ganha através de você. A minha família se converteu por minha causa. Toda a minha família. Todas as minhas irmãs são convertidas. Porque eu dei um passo. E elas eram tudo espírita. Até a minha mãe era. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós perdemos muito tempo. É muito importante. A minha vida, quando eu prego o Evangelho, quando eu viajo para levar o Evangelho, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em quando você faz alguma coisa para Ele, você tem uma função dentro da igreja, ou você ministra, ou canta, ou lava a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, tanto aquele que lava uma igreja como aquele que pega no microfone, para Deus tem o mesmo valor. Você vai ter o teu galardão, como eu vou ter o meu. Tudo isso é válido para Deus. Mas o que Deus mais quer de você não é as coisas que você faz para Ele. É quando você entra na presença dEle e fala: tu és a pessoa mais importante na minha vida. E esse momento é só para o Senhor. E lá você passa horas, não é minutos não, horas na presença dEle. Adorando o teu Deus, louvando a Ele. O salmista Davi disse assim: um dia, Deus, apenas um dia, nesse lugar, vale mais que 1000. Por que você acha que o diabo te ataca com tanta coisa? Mas o que ele mais ataca é quando você fala: hoje eu vou tirar um tempo de oração. Por que você acha? Por que você acha que quando você decide que todo dia você vai ler a Bíblia um pouco, na primeira semana você lê, depois você nem consegue passar mais perto da Bíblia? Por que você acha que você começa um mês, 2 meses orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas depois você não consegue mais orar meia hora? Porque Ele não quer. Ele não quer que você conheça o Deus que esse irmão conheceu. Ele quer que você conheça um Deus que os homens falam. Eu posso falar de Deus aqui para você, mas a experiência quem tem que ter é você. Se você apenas ouvir o que eu falo, é algo muito vago dentro de você. Se você ouvir a pregação de outros pastores e ver eles fazerem coisas, é muito vago. Mas Deus quer fazer através da tua vida. Mesmo que você nunca for um pastor, Ele tem um chamado para a tua vida. Porque vai chegar um dia que você vai ter 80, 90 anos, o cansaço vem naturalmente, e você vai dizer assim: eu queria ter vivido mais 50 para fazer a vontade de Deus. Você teve a tua oportunidade. O que você está esperando? Você tem a tua chance agora. Eu estava falando para o Amarildo hoje, se essa cidade, não precisa muita gente não, se as pessoas que estão aqui dentro, vocês decidirem ir para Deus e se levantar em Deus, essa igreja aqui fica pequena. O problema não são as pessoas, é se nós queremos nos colocar na brecha. Não é ele sozinho, ou a Neuza. É cada um querendo saber e buscando a vontade de Deus para a sua vida. É cada um falando: Deus, eu quero pagar o preço. Aí Deus faz. Eu estava falando para eles, faz alguns anos que eu estou em Votuporanga. E Votuporanga eu abri uma igreja lá e fechei. O marido lembra. Porque o pessoal não queria orar, não queria nada. Falei: para que a igreja, se vocês não querem fazer nada? E voltamos a reunir no lugar que a gente reunia antes. Só que deixa eu te falar uma coisa. Jovens, umas mocinhas lá que alguns anos, uma faz alguns anos, a outra faz meses que começou. Mas a que estava há alguns anos sempre meia parada, nada. Essa menina, ela estava noiva. Já fazia 5 anos. Ela é chefe de um posto de saúde lá dentro da cidade, ganha bem. Só que o namorado não era cristão e também não queria nada de sério. Só queria fazer as coisas erradas, vamos colocar assim. E ela vinha orando já há mais de 2 anos. E ela chegou um dia nele e falou: olha, eu não quero mais desagradar a Deus. Eu quero saber o que Deus quer da minha vida. Então ou a gente casa, ou não tem mais intimidade, não tem mais nada. Não foi fácil para ela.
E ele pegou, riu na cara dela e falou, você não tem coragem de fazer isso. Ela falou, já estou fazendo. E aí no começo ele não ligou, porque ele achou que ela não ia levar a sério. Mas daria um mês e meio, 2 meses, ele falou, você está falando sério? Ela falou, sério. Ele falou, olha que eu largo de você. Ela falou, tudo bem. Eu não quero largar de você. Mas se for para escolher entre você e Deus, eu escolho Deus. E aí ele largou dela. E dali 2 semanas arrumou outra. E ela veio chorando conversar comigo. Eu falei, você está arrependida? Ela falou, não. Eu estou chorando porque eu estou vendo como eu fui enganado. Ele não me amava de verdade. Se ele me amasse de verdade, ele respeitaria a minha vontade. Agora é que eu estou mais querendo ir para Deus mesmo. E ela foi para Deus. E agora, depois que ela tomou essa decisão, as pessoas estão vendo o testemunho dela e ela está levando um monte de gente para a reunião. Jovens que não viam ela antes, agora estão indo com ela. Moças, menino, casal, acompanhando ela. E agora ela falou, agora eu vou deixar Deus fazer. Eu vou entregar a minha vida para Ele. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você nunca perde. Mas se eu não me preocupar com meus filhos e poder... Meu irmão, você não pode fazer nada pelos teus filhos sem Deus. Nada. Pela tua família. Se você pôr em primeiro lugar, você tem tudo. Mas se eu não trabalhar que nem louco, deixa eu te falar uma coisa. Um menino fez a pergunta para um pregador. Amigo nosso também. Ele, pregador não, ele é um empresário, mas é pregador. Falou, pai, se eu trabalhar muito, muito mesmo, que nem um doido, eu vou vencer na vida, eu vou ter dinheiro? Ele falou, não. Ele falou, se fosse assim, todo mundo que trabalha pesado venceria na vida. Ele falou, se você trabalhar com sabedoria de Deus, aí você vai vencer. Se você colocar Deus em primeiro lugar, buscar Ele sempre em primeiro lugar, Ele vai te capacitar e abençoar onde você pôr a tua mão. E aí, você será bem sucedido. Cada um aqui. Você sabe como que você trabalha com sabedoria? Quer aprender como que você trabalha com sabedoria? Abre a palavra de Deus em Provérbios. Abre no capítulo 3. Depois nós vamos, deixa eu ver aqui onde. Depois nós vamos no capítulo 19. Vai lá no 3 primeiro, vamos lá primeiro. Depois eu acho o último versículo. Capítulo 3, versículo 13. Amém? Feliz, bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha bem, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo o que pode desejar, ou esse homem, essa mulher pode desejar, não é comparável a ela. Agora, olha a garantia. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Olha bem. Como que eu acho essa sabedoria? Como que eu adquiro esse conhecimento? O que ele está falando aqui não é aquela sabedoria natural dos homens, nem o conhecimento. A sabedoria e o conhecimento que ele está falando é feliz é o homem que conhece Deus intimamente. Feliz é a mulher que conhece Deus na intimidade. Ele começa a descobrir que nada desse mundo, as riquezas desse mundo, as coisas, os bens materiais desse mundo, se compara a essa sabedoria. Mas olha bem, quando ele descobre esse lugar em Deus, está dizendo que essa condição dá para ele tudo que o homem procura. O alongar-se da vida está na sua mão direita. O que é alongar de vida? A tua vida prolongará. Irmão,
para de se preparar para morrer. Sabe como se prepara para morrer? Ouve bem, quem quer viver aqui? Quer? Então ouve bem o que eu vou te falar. Você é o que você confessa. Sabe como você se prepara para morrer? Eu acho que eu não vou aguentar mais esse ano, não. Eu acho que eu não passo do ano que vem. Eu não tenho paz. Eu acho que eu vou morrer. Você já está decretando. Eu acho que o meu coração está fraco. Sabe outra coisa que te mata antes da hora? A ansiedade. Sabe aquela ansiedade? Você não tem paz para nada, só vive ansioso. É onde ataca os nervos, depressão, gastrite, úlcera, pressão alta, baixa, tudo quanto é jeito. Ansiedade, o desespero. Deus não te criou para ser ansioso. Agora deixa eu contar um segredo para as mulheres. Sabe por que as mulheres morrem mais mulher de problema cardíaco do que homem? Sabe por que ultimamente o câncer no seio, de mama que eles falam, tem atacado tanto as mulheres? Primeiro, não é a vontade de Deus. Porque a mulher trocou de lugar com o homem. A mulher não foi criada para ser cabeça. O cabeça é o homem. Não estou falando aqui de autoritarismo, não. Não estou falando que o homem é o cabeça, tem que bater na mulher e escravizar a mulher. Não. Isso não é. O cabeça que Deus fala não é esse. O cabeça é aquele que traz o recurso para casa, a provisão. É aquele que se responsabiliza pelo suprimento do lar, pelo bom andamento da casa. Isso é ser cabeça. A mulher é aquela que entende o lugar dela dentro do casamento. É aquela mulher que vai para Deus, que busca a presença de Deus no tempo que ela tem em casa, que cria os filhos ensinando o caminho de Deus e que procura estar sempre junto do marido. Agora, quando inverteu os valores, a mulher começou a carregar uma pressão sobre ela que ela não foi feita para carregar. Ela consegue, porque a mulher tem o caráter forte, a personalidade forte. Mas ela não foi feita para isso. Mudou os valores, inverteu as coisas. Mulher não foi feita para trabalhar fora e sustentar lar num casamento. Isso daí é a função do homem. Ele é o homem da casa. Ele é o cabeça. Só que também a mulher não foi colocada em casa para ficar batendo papo com o vizinho lá na esquina e falando mal do vizinho do lado e reclamando da vida. A mulher foi chamada para criar os filhos em Deus e honrar a Deus dentro do lar dela. Foi isso que ela foi feita. Mas quando inverteu os valores, então ela começou a carregar um peso que não é para ela. Então ela começou a sofrer e o físico dela não suporta aquilo que foi feito para o homem suportar. Mudou. Inverteu o que Deus estabeleceu. Não estou gostando do que você está falando, mas é o que a palavra diz. É o que a palavra ensina. E você sabe aonde o homem perde a liderança do lar? Quando ele deixa de ter responsabilidade dentro do lar e empurra para a mulher. Ele perde a liderança. Ele é desonrado dentro da casa. Por que que hoje a maioria das mulheres não quer nem casar mais? Já pararam para pensar? Porque elas acham que elas são autossuficientes, independentes. Não precisa de homem. Mas você não precisa de homem para te sustentar. O homem é para a união de um casal, para procriar e para se relacionar. A mulher e o homem. Se amar, para não ficar sozinho, mas dentro de um casamento, dentro de uma união estabelecida por Deus. Tudo na ordem de Deus. Mas atrapalharam tudo isso. Então é por isso que as mulheres sofrem tanto. Porque o físico da mulher, ele não foi feito para suportar o mesmo tipo de trabalho que o homem suporta. Ela suporta por causa da força interior dela. Mas o físico dela não foi feito para isso. Deus não estabeleceu para isso. Então, quando você começa a buscar a Deus, Ele vai te colocar na sabedoria dEle. E aí deixa eu voltar lá. Então, você quer durar mais? Está ensinando aqui. Ele está mostrando a resposta. É só colocar Ele em primeiro lugar.
Você quer prosperar nos teus negócios? Ah, eu sou empregado, não tem importância. Eu conheço muito empregado que virou patrão. E muitos que não virou patrão, mas tem uma vida digna. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar não é vir na igreja todo domingo, não. Não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. É em primeiro lugar na tua vida. Acima de mulher, acima de marido, acima de trabalho, acima de negócio, acima de ministério, acima de qualquer coisa. Eu não oro para pregar, eu não preciso fazer isso. Porque o tempo que eu passo com Deus, Ele coloca dentro de mim o que é para fazer. Eu oro porque eu quero ter comunhão com Ele. Você pensou que coisa ruim eu pregar e não viver? Irmão, a pior coisa na vida do homem é essa. Um pastor sair pregando algo que ele não vive. Falando de algo que ele não tem experiência. Ah, Deus supre, mas ele está numa pindaíba pedindo dinheiro para os outros. Fazendo apelo no púlpito para pedir dinheiro. Uai, que Deus é esse? Deus supre e ele precisa implorar para as pessoas? Mendigar? Ah, Deus é paz, mas vive atormentado. Vive ansioso, não coloca Deus. Ora, tem que pôr Deus em primeiro lugar, mas ele não põe na vida dele. Então a igreja hoje vive isso. Sabe por que as pessoas aí no mundo, às vezes até parentes, pessoas que a gente conhece, não quer Deus? Porque fala de um Deus dentro da igreja que não se vive no dia a dia. Você fala que Deus é paz, de repente lá no teu trabalho você é o mais ansioso que tem. E ele fica, né? Você fala 2 anos de Deus, ninguém te ouve. Aí um dia você pisa na bola. Fala, ó o crentinho, né? Fala, mas não vive. É desse jeito. Então nós precisamos agora. Você quer ter vida longa? Você quer deixar Deus entrar com a provisão dele na tua vida e mudar as coisas na tua vida? Começa por Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Sabe, eu sempre falo uma coisa. Às vezes as pessoas falam, irmão, eu não tenho tempo. Mas você tem tempo para tudo? Por que para Deus você não tem? O tempo a gente tem. É que nós administramos ele errado. Quer ver uma coisa? Tem várias irmãs aqui, algumas mães, senhoras. Você tem tempo para cuidar dos teus filhos. Se não tiver, você arruma. Mas você tem. Às vezes você levanta, está uma pia de roupa assim. Você tem que fazer almoço, você tem que preparar os filhos para a escola, mas na hora que deu meio-dia, você fez tudo. Você arrumou tempo. Quando tem uma festa que te interessa, você arruma tempo. Dá um jeito, mas vai estar lá na festa. Arruma tempo para ir fazer as coisas na cidade. Jovem, para namorar eles dão nó até em goteira. Mas arruma tempo. Arruma tempo. Marido e mulher, para eles arrumam tempo. Para fazer um esporte que você gosta, você arruma tempo. Eu estava vendo uma reportagem, hoje já tem no interior, mas está mais em São Paulo, nossa capital. As academias em São Paulo estão ficando abertas 24 horas. Sabe por quê? Tem aqueles empresários, aqueles pessoal que trabalha. Então eles vão de manhã trabalhar. Eles trabalham o dia todo, vão para a faculdade, e tem muitos que saem da faculdade e vai para a academia. Você entendeu? Tem academias que está tendo tipo umas salas para descansar. Porque tem muitos que nem em casa vai quase. Mas por quê? Arruma tempo. Arruma tempo. Você pega aquele pessoal em São Paulo, às vezes eu vou para lá, você pega aqueles metrô, o povo está lá assim, ó. Em pé, dormindo em pé. Eles saem de casa 4 horas da manhã, 3:30. Para chegar no trabalho 7 horas. Outros para chegar 8. Aí eles trabalham, saem 6 horas do trabalho e vão chegar em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Mas arruma tempo. Eu conversei com uma moça um dia, numa padaria que eu parei lá. Ela falou, eu moro lá em Santa Maria, eu sei porque eu tinha um tio que morava lá nos arrebaldes de São Paulo. Eu falei, mas como que você faz? Ela falou, olha,
Eu tenho uma criança de 4 anos e agora tenho um neném. Ele tem 8 meses. Ele fica com a minha mãe. Eu saio de casa, meus filhos estão dormindo, eu chego, estão dormindo. Ela falou, eu saio de casa 4 horas da manhã, eu chego 10h30, 11 horas da noite. É o meu horário. O tempo que eu tenho mais tempo com meus filhos é final de semana. Está vendo como que arruma tempo? Por que para Deus você não arruma? Porque para Deus não é tão interessante. Para buscar Deus tem que querer. Tem que colocar Ele como teu maior valor. Você tem que desejar Ele. Você tem que começar a entender no teu coração que Ele é a fonte de tudo. A fonte para a bênção entrar dentro do teu lar. A fonte para o teu casamento ser uma bênção. A fonte para você ser bem sucedido no teu trabalho. A fonte para a tua família ser abençoada. A fonte para tudo. Percebei, mas por que eu? Porque você. É você que está aqui ouvindo hoje, não é a tua família. É você. Então, se você está ouvindo é porque Deus queria que você ouvisse. Senão você não estaria aqui. Mas se você decidir, você pode prolongar uns 20 anos na tua vida e não morrer antes da hora. Cada dia que você passa ansioso, inquieto, é uma semana mais velho. Ou mais. Envelhece antes da hora. Você já viu aquelas pessoas, talvez vocês tenham um parente assim, que é pessoa nova na idade, mas aparenta que tem uns 10 anos a mais? Eu sei que vocês conhecem, porque eu conheço pessoas. Tem uns que aparentam até mais. E não foi porque teve trabalho pesado. A mente, o físico sofrido. Não tem mais expectativa de vida. Acabou. Está vazio por dentro. Agora olha no capítulo 4 de Provérbios. O que ele diz? Versículo 18. Mas a vereda ou o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho, a vereda, ele está dizendo, a vida daquele que busca Deus em primeiro lugar, não tem por acaso, vai brilhando, vai clareando. Cada passo vai acendendo uma lâmpada. Nunca anda em confusão, nunca está desorientado. É como a luz da aurora, vai brilhando, a hora que você vê, você está na vitória. É como a luz da aurora. Mas ele continua dizendo, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Você já viu a pessoa sem orientação de Deus? Vou tentar para ver se dá certo. Não é assim? Eu vou ver se eu consigo. Está com problema dentro do lar com o marido? Esse traste podia ir embora. Aí vai, eu não sei por que me deixou. É desse jeito. Não sabe o que fala. Está desorientado. A mesma coisa o homem. Não quero ver essa mulher mais na minha frente. Só que depois quando perde fala, era tudo que eu tinha. O outro pega e fala, não, eu não vou sair desse serviço. Por que eu fiz aquilo? Desse jeito. Está desorientado, está sem referência. Está sem referência. Não sabe como fazer. Qualquer um de nós pode estar dessa maneira. Muitos falam, eu preferia morrer. Já viu que a pessoa faz? Eu não aguento mais essa vida, eu quero que Deus me leve. A hora que vem uma doença, Deus, pelo amor de Deus, me cura. Mas você não queria que Deus te levasse? Você não queria morrer? Não fala o que você não sabe. Porque a hora que vem, você tem medo. Você tem medo. Você fala uma coisa que você não tem ideia do tamanho da consequência. Não é Deus que foi te levar. É que você abriu condição para o inimigo te levar. Você está dando permissão. Eu quero morrer, eu quero que me leva. O diabo vem e fala, então vamos. Eu estava esperando a oportunidade para te levar. Eu quero que esse traste morra. Olha o que você fala. Eu preferia que o meu filho morresse se ele continuasse assim. Olha o que você fala. Você está decretando isso.
Então ele está dizendo, essa pessoa é desorientada, não sabe mais para onde vai. E aí ele diz assim, no capítulo 4, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos e guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida, olha aí, vida para os que acham, e saúde. Essa palavra aqui, saúde, é medicina no original. Ou seja, é remédio para o seu corpo. Quando Deus revela a vontade dele na tua vida, a palavra, ela não só liberta você daquele momento, daquela derrota, ela gera cura no teu físico. Ela gera cura. Você fica sarado. Tem um irmão, lá em Rondonópolis, e esse irmão, ele usou muita droga, esse homem. Ele usava cocaína, fumava maconha e bebida, e ele foi nessas coisas. Ele era até depressivo. E ele entrou num tipo de ansiedade, de depressão tão forte, que ele perdeu todos os cabelos da cabeça dele. Mas careca de brilhar, mais que eu. Ficou. E aí, depois de muitos anos nessa escravidão, ele veio para o Evangelho. E quando ele veio, ele já tinha, quando era mais novo, ouvido falar de Deus, tudo, mas ele tinha ido na igreja, mas ia por ir. Mas dessa vez ele falou, não, eu quero uma experiência com Deus. E ele se entregou para Deus. Ele é um senhor já, mais velho que eu. E ele se entregou à palavra, mas quando ele estava nesse problema, ele era mais novo. E ele lia e relia a Bíblia durante anos. Ele pegou a sistemática de ler muitos evangelhos e a Bíblia e orar no Espírito Santo. Ele, acho que não tem um aqui que tem mais cabelo que ele. Começou a nascer. O cabelo dele nasceu tudinho, não é cabelo branco não, cabelo preto. Tudo. Ele foi sarado de tudo. Já há muitos anos, há uns 8, 10 anos que ele ficou livre. Os filhos tudo servem o evangelho, tudo formado. Filha advogada, tudo servindo o evangelho. Mas ele foi plenamente curado pela meditação na palavra. Porque essa comunhão com Deus gera cura dentro de você. O medo vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, enfermidade, gastrite vai embora, a úlcera vai embora. À medida que a vida entra, a morte sai. Então, é isso que a comunhão com Deus faz na minha vida e na tua. Não tem dinheiro que paga isso. Por isso que ele está falando. Ela se torna vida para quem a acha. Esse achar é que você vai na comunhão com Deus, até você descobrir que ela vale mais do que qualquer coisa. Mais do que prata, mais do que ouro. Que nada se compara a ela. E aí ela te traz tudo de volta. Toda a condição. E aí ele exorta. Está toda hora virando a página. Sobretudo, acima de qualquer coisa, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração que ele está falando é o teu homem interior, é o teu espírito. Ele está dizendo, sobretudo, acima de qualquer coisa que você tem que fazer, tenha comunhão com Deus. E atenta para o que ele diz. E se firma na palavra dele. Faça dela a tua vida, porque é dessa condição que sai a verdadeira vida. Que a verdadeira vida se manifesta. A paz verdadeira vem, a alegria verdadeira vem. Sabia que há um lugar que você pode levantar de manhã, independente dos problemas, e você está feliz aqui dentro? Você está alegre, você está em paz. Você está completo aqui dentro. Irmão, não quer dizer que o homem de Deus não tem problemas. Eu recebo muitos ataques. Físico, o inimigo tenta vir com enfermidade, tenta atacar nas finanças, mas eu sei aonde me esconder. Eu vou para Deus. E lá eu me fortaleço, e lá Ele me dá a vitória. E isso não é só para mim, é para você. Para cada um aqui dentro. Uma comunhão assim, aonde a alegria do Senhor se torna a tua força. A tua força. Sabe o que Deus está todo dia procurando? Hoje Ele te procurou. Amanhã Ele vai procurar. Depois da manhã Ele vai procurar. Não é dizimista, não. Ele está procurando adoradores.
Ele está procurando alguém que queira ir com ele para o lugar secreto e adorar ele. Ele está procurando alguém que tenha coragem de dizer, eu vou entrar lá no quarto. E por essas 2 horas o Senhor vai ser a única pessoa digna de receber a minha adoração. Desliga o telefone. Eu desligo. Eu levanto bem cedo. Às 5:30, 6 horas eu já estou acordado. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando dá 9 horas, 10 horas, aí eu vou fazer as coisas. Mas quando está aquilo muito forte aqui dentro, eu desligo o telefone e não estou para ninguém. Pode buzinar na frente de casa, pode chamar, não vou atender. Ele é mais importante. Mas quando eu saio de lá, eu tenho a resposta porque eu preciso aqui dentro. Entenda isso. Tira esse tempo com ele. Deixa ele entrar na tua vida. Não é um Deus religioso. Você vai ter um pai. É diferente. Você vai saber que você tem um pai. Ah, eu vou lá na igreja hoje para agradar a Deus. Não. Você tem que agradar Ele todo dia. Você tem que pôr Ele em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser a pessoa mais importante. Percebei mais. E a minha família? E as pessoas? Você se acha que com a tua força, com a tua sabedoria, você consegue mudar alguém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo. A minha mãe foi uma das últimas de casa a se converter. Eu ia falar de Jesus para minha mãe, na minha frente ela fazia assim, ó. Dormia. Minha mãe sempre foi muito forte o espiritismo na vida dela. E aí eu saí do banco. Eu trabalhei por 3 anos, só para poder servir a Deus integral. E ela só observando, quero ver o que esse cara vai fazer agora da vida. E aí um dia, a gente tinha uma mesa de madeira, eu estava sentado nela, comendo um pedaço de pão. Pão com manteiga e café com leite, viu? Se eu for na tua casa, não precisa servir outra coisa não. Deus já sabe. Na parte da manhã, né, irmão? Na hora do almoço é tatu. E aí eu sei que a gente estava lá, ela estava na cozinha mexendo, não lembro no quê. Ela falou, Berce, você tem dinheiro no banco ainda? Eu falei, não, mãe, acabou tudo. E o que você vai fazer agora? Como é que vai fazer para comprar o pão, o leite que você gosta? Ela era preocupada mesmo, era nessas coisas. Um puta homem barbado e ela tratando que nem criança. Mas veio subitamente, muito forte aqui dentro. Falei, mãe, nunca, o meu Deus, suprirá cada uma das minhas necessidades. E nunca faltará o pão e o leite nessa casa. Mas aquilo saiu tão espontâneo e forte que até eu me assustei. Ela não falou nada, ela ficou quieta. Era umas 9 horas da manhã. Quando foi umas 10 horas, ela chegou em mim e falou, eu e a tua irmã vamos no centro da cidade. Falei, tá bom. E eu fiquei em casa orando. Eu já estava ministrando toda quarta-feira no Sindicato Rural em Rio Preto. Quando foi umas 11 horas, encostou um carro na frente de casa. Ele buzinou lá, e eu saí. E eu tinha visto esse senhor só 2 vezes nas reuniões. Um senhor de uns 60 anos, mais ou menos. Esse homem, ele desceu chorando do carro. Falou, irmão, faz favor. Eu fui, ele abriu a porta de trás do carro, e tinha aquele monte de cabide. E na época eu usava muito aquelas camisas de seda, camisa de linho, e as camisas tudo nova dentro daqueles plásticos. Ele falou, irmão, isso daqui é tudo teu. E calças jeans, calça de linho, bermuda, até cueca tinha. Sapato, aqueles na época usavam muito aquele cromo alemão, e ele foi me dando aquele monte de coisa. E quando eu peguei tudo aquilo, Deus falou assim, põe em cima da cama da tua mãe. E eu coloquei tudo lá em cima da cama dela. Quando eu saí de dentro de casa, ele estava na varanda, em cima daquela mesa que eu estava sentado. Tinha acabado de preencher um cheque. Ele dobrou esse cheque e pôs no meu bolso. E falou, olha, lembra que numa das reuniões você falou que Deus cuida de você? Falei, lembro. Ele falou, pois hoje eu acredito. Porque desde as 4 horas da manhã eu estou acordado e não consegui dormir mais. Já era para mim estar indo para Campo Grande. E ele falou, não consegui, antes de trazer isso para você. Esse homem, ele tinha uma distribuidora de combustível em Campo Grande, 2 fazendas, 3 hotéis, 3 Lagoas, Andradina,
uma no estado de São Paulo, 2 postos de gasolina e várias mansões lá perto do Shopping Center Rio Preto. Milionário, homem. Foi embora. Quando eu abri o cheque, era o equivalente a 3 anos de acerto do banco. Deus falou, põe em cima da cama da sua mãe. Fui lá e coloquei. Quando ela chegou da cidade, foi pro quarto, ela falou, o que é aquilo lá em cima da minha cama? Aí eu falei, senta aqui. Aí eu contei para ela. Falei, lembra quando eu disse para a senhora que Deus supriria a minha necessidade? Ela encheu o olho d'água, não falou nada. Isso era uma segunda-feira. Quando foi na quarta que eu saí para a reunião, ela estava pronta. Falei, onde a senhora vai? Vou para a igreja com você. Se converteu. Sabe o que ela falava para os irmãos? Deus cuida do meu filho. Se você entrar em Deus, você não sabe o que Deus pode causar na tua vida e na tua família. Mas Deus precisa de alguém para ser Deus na tua vida. Ele quer você para que as pessoas vejam Deus em você. Veja a manifestação dele. Não é falar, é viver. É ele ser real aqui dentro. Eu estava conversando com o irmão hoje, ele falou, olha, nós plantamos uma melancia lá, agora é esperar. Eu falei, não, começa a chamar a existência. Deus, eu te agradeço pela colheita abençoada que eu estou tendo. Já te louvo pelas melancias que já estão sendo colhidas. É dessa maneira que a palavra funciona, chama a existência. Eu te agradeço pelo lar abençoado que eu tenho. Eu te agradeço pelos filhos abençoados. Mas, irmão, é tudo umas tranqueira, porque você está enxergando eles como tranqueira. Enxerga eles como restaurado em Deus. Chama a existência o filho que você queria. E agradece a Deus. Eles são abençoados. Eles já estão servindo a ti. Eles já estão pregando o teu evangelho. Eu te agradeço pelos filhos abençoados que eu tenho. Aí muda. Aí muda. Mas você tem que pôr isso na tua vida. Viver. E se você só encontra força quando você está a sós com ele. Senão você começa a fazer e para amanhã. Mas se você todo dia falar, Pai, agora é com o Senhor. Comunhão com ele. Aí muda. Você não vai ver Deus como um carrasco, nem como aquele Deus que está esperando o teu dízimo. Você vai ver ele como teu Pai, que ama você, que quer andar com você, que não está olhando os teus defeitos. Ele só quer que você abra uma condição para ele poder te ajudar. Deus não está te acusando. Deus não está te condenando. Quem condena é a tua mente. É o diabo que te condena, não Deus. Deus é teu Pai. Ele quer comunhão com você. Ele quer poder te abraçar como um pai quer abraçar um filho. Ele quer ter comunhão com você. Então começa a buscar Deus dessa maneira. Amém?